Fala, meus amigos imaginários, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como utilizar o Midjourney para trabalhos profissionais. Eu peguei permissão da Corpore, do Fernando mais especificamente, para a gente poder gravar esse vídeo e mostrar para vocês todo o processo de criação, como funciona. Então fica até o final do vídeo e vamos acompanhar esse job. Vem comigo, vamos lá. Bom, a gente está aqui no Midjourney, essa plataforma incrível para mim, é uma das melhores inteligências artificiais para a gente gerar imagem. E Felipe, bom, tô vendo várias imagens incríveis aqui, realmente o pessoal tem um talento muito grande, mas eu tô começando meu job e eu tenho que utilizar o Midjourney, eu tenho que utilizar outra IA, qual é o melhor IA para utilizar? Gente, não tem um segredo para isso, tá? Você vai utilizar a que melhor se encaixar no tipo de job, às vezes vai ser uns jobs diferentes. No caso da Corpore, que a gente já trabalha um tempinho, eu sei que os resultados do Midjourney vão compensar muito, vão ser muito interessantes para ele. Então não tem uma IA específica para você poder escolher, tá bom? Vai depender do qual resultado que a pessoa, o seu cliente, no caso, espera. Antes da gente começar a digitar prompt, começar a gerar imagem, gastar recursos, a gente precisa ter escrito muito bem o roteiro do que a gente precisa entregar. No caso desse job especificamente da Corpore, a gente vai precisar da geração de 3 imagens. E eu vou mostrar para vocês o que foi que eu escrevi de forma bem direta e quais são os detalhes que eu vou precisar gerar, os prompts a gente vai escrever juntos, tá bom? Então vem comigo, deixa eu mostrar outra tela. Bom, então é isso. Eu geralmente abro um documento no Word, escrevo o nome da empresa e o processo de criação, se é de imagem ou se é de vídeo. Bom, a gente precisa de 3 imagens. Primeiro a gente precisa criar uma imagem de nascer do sol em uma cidade, cenário de abertura de introdução de vídeo. Então, essa imagem de entrada vai ser, imagina que seria um take do raiar do sol com uma cidade. O meu cliente, no caso, é do sul, então a gente tenta incorporar algumas coisas assim, apesar dos modelos serem treinados com base no sistema norte-americano, né? Enfim, ter imagens de diversos tipos, mas ele tem uma tendência a gerar imagens de cidades um pouco mais americanas. Então a gente tenta gerar algo sem nada escrito, para não, né, nichar muito bem em que área, em que local esse vídeo está se passando. Então, enfim, essa é a primeira imagem. A gente precisa criar uma imagem de introdução do vídeo com o nascer do sol. A gente também precisa criar uma cena de uma mulher com um perfil do público-alvo da empresa. Isso aí eu vou explicar depois. E a imagem precisa refletir um despertar de mais um dia, uma mulher se espreguiçando. Tem outros detalhes, vários detalhes que a gente vai ter que colocar nesse meio tempo, mas esse é o foco. A gente sempre tem que colocar o foco. Você repare, é tudo muito direto aqui eu não estou especificando nada, eu estou falando qual que é o objetivo, realmente qual que é o objetivo da imagem, o que ela tem que transmitir. E a gente precisa criar uma imagem de uma mulher se trocando para o trabalho. A mulher deve estar ajustando sua roupa ou se autoanalisando em frente ao espelho. Então, uma imagem de pessoa que o complemento do vídeo. Então é uma imagem que reflete o quê? Uma pessoa se arrumando para sair para um novo dia. Então, se a gente pegar a análise dessas imagens e construir, elaborar realmente o vídeo, a gente tem a cidade despertando, depois a gente tem a pessoa acordando, depois a gente tem ela pronta para ir para o trabalho se arrumando, e aí a gente vai dar entrada ao vídeo, vai juntar com um vídeo gravado de um profissional já da empresa que está falando sobre disposição, está pegando o público-alvo dele e falando a respeito de se você anda muito ocupada com o seu dia a dia, você é uma pessoa que foca muito no trabalho e você não tem tempo para cuidar da sua saúde, e aí ele começa todo o vídeo direcionando todo esse público para o fechamento, que seria para entrar em contato com a empresa, enfim, fechar o negócio. É uma academia, é uma empresa que trata da saúde, do bem-estar das pessoas, entendeu? Bom, uma vez definido tudo isso, a gente pode começar a escrever algum tipo de prompt, e eu vou explicar por que eu escrevi esse prompt. Vamos lá para a tela do Midjourney para você entender um pouco mais. Bom, eu colei agora o meu prompt aqui, tá tudo em inglês, né? Ela performa melhor em inglês, mas antes eu vou explicar para vocês o que está escrito, né, nesse prompt. Afinal, todo mundo precisa entender. É uma criação de uma imagem fotorrealista do nascer do sol sobre uma paisagem urbana como cena de abertura. Então já vamos passar essa característica de que na elaboração tem que ser uma imagem que provavelmente na entrada do vídeo vai ter aquele zoom de drone, vista da cidade, câmera, zoom in, que a gente chama, né? Aquele zoom de entrada.
A cidade é vibrante, mas pacífica, então eu quero realmente mostrar o pôr do sol, quero realmente mostrar que está nascendo o dia, capturando a luz suave do amanhecer. Especificação de como vai ser. O céu ele é pintado em suaves gradientes de tom laranja, rosa e dourado. Vamos dar uma chamada. Conforme a primeira luz do sol começa a iluminar edifícios modernos, exibindo uma mistura equilibrada de arquitetura urbana. Por que edifícios modernos? Porque o público-alvo é um público um pouco mais elitizado, então modernos. Só que a gente tem que usar essa palavra com sabedoria. Pode ser que ele faça algo muito moderno, que remeta ao luxo. E eu não quero luxo, eu quero um público-alvo que não seja classe média, seja um pouco classe alta, é o público dele. Então tem que estar nesse meio termo, não pode ser uma coisa muito discrepante. Destacando, arquitetura urbana. A atmosfera é calma, convidativa, com luz entrando pelas janelas. Ótimo. Destacando o início de um novo dia. Aí as especificações e parâmetros, né? Filmado em alta resolução cinematográfica, texturas e iluminações realistas, calor e serenidade da manhã, 8K, que é um parâmetro que ele realmente não vai fazer 8K, mas ele vai dar uma riqueza de detalhes, vai pelo menos tentar fazer uma riqueza de detalhes, ultra detalhado para realmente confirmar esse 8K, filmado com uma lente, ou no caso capturado, né? Eu escrevi errado, com uma lente de 50mm, na verdade é a abertura da lente da câmera, para quem é fotógrafo consegue entender isso um pouco melhor. Eu estou falando aí dos parâmetros de extensão, né, e tudo mais, a captura, qual que é o tamanho dessa captura, e eu vou fazer a imagem 16:9, que é realmente o formato que a gente vai rodar essas campanhas, entendeu? Pessoal, vou só fazer um adendo aqui, acabei de falar, 16:9, que é o formato de YouTube, Full HD, 1920x1980. Só que é muito bom a gente checar isso antes. Às vezes a gente tá fazendo job e tá acostumado a fazer, por exemplo, faço para YouTube. E às vezes tem coisa que vai pro YouTube realmente, mas no caso dele eu fui questionar. E aí ele falou, não, é formato Reels. Realmente essa informação dessa vez ficou faltando. Então se eu já tivesse gerado de primeira, possivelmente ia ter um erro aí, ia gastar um tipo de recurso da pessoa e a pessoa pode não gostar. Então é bom a gente checar realmente se essa informação tá certa, se é realmente por aí que a gente tem que gerar, porque senão a gente vai ficar com uma situação meio chata. Então já vou ajustar os parâmetros aqui dentro do Midjourney mesmo. A gente quer então no formato 9x16, não 16:9, que é formato de smartphone mesmo. Então uma vez configurado isso, a gente vai utilizar a versão 6.1, que é a mais atualizada mesmo. Não vamos personalizar, vamos deixar da forma que tá para ver como ele gera. E eu digo mais, eu também poderia fazer o seguinte, gerar também a imagem já falando para ele fazer a vista de cima de drone. Mas eu acho que o que ele vai entender nesse prompt, ele já vai entender isso. Então, às vezes, eu ser redundante pode reforçar algo para ele e ele fazer, às vezes, duplicado. Tipo, quando a IA ela já é treinada para fazer foto realista, tipo, por exemplo, toda IA que é baseada em modelo Flux já vai fazer imagens muito voltadas a fotografias e eu colocar que a imagem ela deve ser fotográfica. Às vezes é uma redundância, é desnecessário. Então a gente pode preencher o prompt com outras informações que vão ser relevantes, né? Então assim, se não tem necessidade, vamos fazer dessa forma, né? Bom, vamos aguardar agora ele gerar as imagens. A gente vai aqui em Create, onde ele está começando a gerar, e vamos ver o resultado que ele vai gerar pra gente. É relativamente rápido e vamos acompanhar aqui o processo. Olha que interessante as imagens que ele gerou. Olha que interessante. Repare, o Midjourney tem uma característica muito interessante. Como você consegue trabalhar em cima de uma imagem, vamos supor que eu escolhi essa aqui. Eu quero trabalhar em cima dessa imagem, então eu vou utilizar aqui o recurso chamado Style, ou Image também, mas geralmente Style. E quando a gente clica aqui, ele adiciona essa imagem ao prompt, e aqui eu vou gerar um novo prompt com descrição, ele vai se basear com a imagem de referência esse aqui, entendeu? Essa imagem que eu selecionei. Então, já pensando que as pessoas vão utilizar esse tipo de recurso, olha só essas 4 imagens. Você pode notar que ele, apesar de ter gerado o que eu fiz, ele fez em versões diferentes. Essas são as tais das seeds, né? Das sementes, né? Que é uma numeração que vai ditar o estilo que ele vai trabalhar, né?
Se você já sabe a seed, isso é um pouco mais complexo, já sabe o número, você pode até inserir a seed. Muitas IAs permitem que você insira, ele já vai trabalhar dentro daquela especificação, aquele tipo de geração de imagem. Olha só, essa imagem ele definiu uma imagem que está se passando dentro de um desses apartamentos. Ele já colocou algo muito mais voltado ao luxo, tá vendo? Esse tipo de sacada, inclusive, não sei se isso é viável, teria algum outro tipo de estrutura para segurar aqui. A vista tá ok. Aqui meio que tem um heliporto, um heliponto, né? Que é para pousar helicóptero, seria algo do tipo. O tipo de corte aqui também do prédio, aqui na parte de cima, reflete uma arquitetura mais não convencional, vamos dizer. Então já falar, tá num lugar bom, sei lá, numa metrópole boa. Aqui a visão foi totalmente cinematográfica e esses prédios, tá vendo? Inclusive ele fez um princípio de fog, né, de névoa aqui, mas que aqui por ser meio me perdoa, gente, eu sou daltônico. Um criador de imagens que é daltônico. Mas para mim é meio um tom alaranjado avermelhado isso aqui. Que dá uma ideia de fogo, muitas vezes. Principalmente da forma de baixo para cima, parece que está saindo, né? Então realmente não é o foco. Mas é uma imagem linda se eu fosse fazer um cenário de Nova York, sei lá, uma entrada de Nova York e aí tá começando a ter um ataque em Nova York. Para mim, essa imagem ia funcionar super bem. Entendeu? Ele tem meio que um princípio disso, mas aqui ele tá com uma neblina mesmo, uma neblina que seria. Isso aqui me parece, ó, aqui tem um mar. Aqui a gente consegue ver que tem um mar, tá vendo? Que tem. Tá passando água aqui. Então essa neblina é voltada ao mar. E aqui tá separando duas cidades. Isso aqui me parece muito Estados Unidos, principalmente esse prédio aqui. Entendeu? Isso não é característico de ser uma cidade aqui da metrópole. Entendeu? Essa outra já tem uma outra configuração, ela está sendo vista de cima, mas não de cima como um drone, sim como alguém que estivesse no terraço, tá vendo? E ele já inseriu essas tarjas aqui, que isso aqui é coisa da Seed também, mas não foi o formato que eu selecionei, né, realmente o formato que vai pro Reels, né? Enfim, essa imagem é crível. Apesar de algumas estruturas aqui eu ter dúvida, ela é crível, ela é factível que alguém tirou com uma câmera e não com uma câmera profissional. Essa imagem, para mim, já está melhor, entendeu? O que não fez muito sentido aqui, esse prédio muito fino, acho que ele teria que ter uma continuação aqui, ó. Tá vendo? Onde eu estou passando o mouse. Ficou muito fino para mim. E a vista está sendo de uma pessoa dentro do prédio, na visão da pessoa que está no prédio, só que não está mostrando vidro aqui nem nada. Ele está com essa tarja aqui como se a pessoa tivesse, fosse uma parede ou umas secções aqui dessa janela e tivesse olhando para fora. Realmente uma vista de uma pessoa para fora. Mas, enfim, essa imagem é uma boa imagem para trabalhar também. A gente pode gerar outra versão para ver se fica melhor. Vamos fazer esse teste? Vamos dar aquele Ctrl V básico e vamos gerar. Vamos ver se ele gera algo diferente para a gente. Poderia trabalhar em cima desse estilo? Poderia, mas talvez eu ainda não encontrei o que eu queria. Então vamos lá. Vamos ver o que ele vai gerar dessa vez. Olha só os resultados, olha como ele variou. Tá vendo? Ó, por que eu falo dessa questão da palavra amor? Isso aqui é experiência de uso, gente. A gente gera muita imagem. Eu tenho, com certeza eu já gerei mais de 2.000 imagens de vídeo, 1.200 vídeos. Guardado mesmo, salvo que eu sei, eu tenho 1.100 vídeos, mas como eu sempre estou gerando, eu percebo. Os toques de modernidade, assim, de requinte que eu dei, olha o tipo de cenário que ele fez. É uma coisa assim, que está mostrando uma cidade do fundo, bem bonita, inclusive, esse estilo de nuvens que é mais raro, mas a gente encontra às vezes. Tem essa neblina, ele fez questão de fazer isso, porque isso aqui é aquela neblina do amanhecer, né? Só que aqui tá muito, inclusive parece um incêndio, algo que está pegando fogo e está passando por aqui. E esses toques de modernidade e tudo mais, ele remete a luxo também. Então a gente vê aqui um amadeirado. Isso aqui me parece que a visão não é de um prédio, é de um outro estabelecimento, de um local que está no high ground, né, que está acima e separado por algumas árvores. Então, assim, ele está dando um toque de luxo, uma toalhinha, um descanso, uma coisa que tenha, sei lá, uma banheira de ofurô atrás, entendeu? Não é o meu foco. Aqui ele estilizou a imagem, mas aqui para mim ele bugou muito. Eu entendi a proposta que ele queria fazer, mas aqui o que ele quis fazer, um smartphone, talvez, algo espelhado remetendo ao luxo. Então ele está tentando para mim, entendeu? Agora essas duas imagens para mim estão usáveis. Essa aqui tá mais que tudo. Isso aqui consigo passar que é uma cidade estilo capital. Eu moro em São Paulo. Isso aqui para mim se passa por São Paulo.
consigo enxergar. Principalmente se for um take rápido. Aqui eu vou colocar um take mais ou menos de uns 3, 4 segundos em slow motion, entendeu? Só para dar o ambiente, sabe? Ambientalizar. Então, essa para mim é uma boa imagem, muito boa imagem. Essa imagem também tá boa. Só que para mim, dando zoom agora, eu acho que essas repare, isso aqui em programas de edição a gente chama daquele recurso de afinar, né? Aquele recurso que a gente dá um detalhamento maior nos pixels, a gente separa melhor eles. Então, isso aqui já está com uma imagem que não é uma imagem como se fosse de câmera fotográfica. Para mim, está mais estilo cinematográfico. Entendeu? Ele está com uma imagem como se fosse renderizada por computador realmente. E o padrão das nuvens pode ser que exista sim, mas eu esperava uma definição maior aqui. E a cidade é a perder de vista. Isso aqui, o meu cliente é do sul, por exemplo. Dificilmente você vai ter uma metrópole tão gigante, infinita, nesse perspective, sabe, infinito, cubic, né? Cubic perspective, dessa forma no sul. Grandes cidades existem, mas isso aqui é muito maior. Isso aqui é tipo São Paulo mesmo, mas eu acho que assim, a imagem selecionada eu acho que vai ser essa, por hora. Até que o meu cliente diga assim, não, não gostei dessa aqui, a gente pode tentar de forma diferente, a gente vai lá e gera de novo. A gente sempre tem que entregar o que o cliente quer. Então a gente vai da nossa visão artística, você já viu, já fiz uma peneira. De 8 imagens geradas, eu selecionei a que eu quero. Aí a gente vai o quê? Copia esses arquivos, manda em formato de arquivo fechado para não perder qualidade via e-mail. Tem gente que trabalha via WhatsApp, via link WeTransfer, por exemplo, que é uma forma profissional de trabalhar. E aí esse cliente vai validar. Deu certo, ok, gostei, podemos trabalhar em cima dela. Por quê? Porque depois eu vou gerar os vídeos. E imagina, se eu não validei essa imagem e eu vou começar a gerar o vídeo, depois o que vai acontecer? Ele vai falar, não gostei desse vídeo porque essa imagem não reflete o que eu quero. E eu gastei recurso de imagem, gastei recurso de vídeo, não perguntei pro cara, então com certeza vai criar um clima agradável, não profissional. E é importante a pessoa perceber que você está trabalhando para ele, e por mais que, sei lá, você coloca aqui $10, você conseguiu gerar 200 imagens, 180, 190, 200 imagens, mas ainda dá para gerar muita imagem. Seja preciso e direto, isso vai determinar a sua qualidade, entendeu? Tenha esse filtro, analise imagem por imagem dando zoom, mostre que você tem qualidade. Isso é um diferencial, entendeu? Quem costuma contratar job comigo e quem faz consultoria comigo, vê que eu sou da forma que eu sou porque eu tenho essa percepção dos detalhes, entendeu? Eu quero entregar algo como se fosse para mim. Tem que ser tanta qualidade quanto eu espero. Então esse é o segredo. Faça o job como se fosse para você. E seja você cada vez mais crítico também. Se para você, tudo bem quando a gente posta no nosso Instagram, LinkedIn pessoal. Mas quando a gente vai. Imagine que essa pessoa ela vai disparar para várias pessoas e vai tentar captar leads. Então esse trabalho tem que ser de qualidade, entendeu? Senão ele vai gastar dinheiro com tráfego pago, com outras coisas, e o trabalho não vai render o que ele quer. Aos poucos vai começar a achar que a pessoa que está cuidando das imagens, gerando as imagens, não conseguiu capturar realmente porque não está traindo lead para ele. E realmente isso pode ser um fato. O tráfego pago não resolve tudo. Às vezes nós temos que ter um trabalho de mais qualidade. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, tá bom? A respeito dos vídeos, só fazendo um disclaimer aqui, eu não vou rodar aqui. Eu tô pensando, esse vídeo já tá ficando longo, eu tô na primeira geração de imagem. Então, eu vou fazer um vídeo à parte, que eu vou colocar depois aqui, e vocês vão poder acompanhar a parte dos vídeos. Mas o vídeo, gente, é muito mais fácil do que criar as imagens. E eu vou dar uma dica para vocês. Isso aqui é dica de ouro. Dica de ouro. Se você vai fazer vídeo para alguém, vídeo comercial, algum job, algum trabalho, entenda que 60 a 70% do resultado do job, de você falar se aquilo foi bom ou não foi, é culpa ou depende da imagem que você criou. Então, eu vou colocar aqui 70%. 70% do resultado do seu vídeo final é a qualidade que você definiu para a imagem. Porque as IAs que fazem vídeo, eles vão praticamente continuar o cenário que você criou.
Ele não vai fazer algo muito mais absurdo. Hoje, a gente ainda em 2024, a gente não tem algum prompt mágico ou alguma IA mágica que a gente vai colocar, adicionar diversos elementos, ele vai colocar entre 5 e 10 segundos de frame, sabe? Ele não vai fazer isso. Então, ele praticamente vai continuar o input que a gente deu, que é a imagem. Então, se você definir boas imagens, você vai ter vídeos de boas qualidade, de boa qualidade. Se você não definir boas imagens, o vídeo vai estar preso àquela imagem. Não espere que você vai jogar essa imagem numa era de vídeo e ele vai fazer algo absurdo corrigindo problemas da sua imagem. Muito dificilmente. Às vezes ele até vai atrapalhar esse processo e gerar outras coisas que você vai ter que cortar o vídeo antes. Então, tenha em mente que gerar imagem é a coisa mais importante que você vai fazer e você precisa focar nisso. Precisa focar nisso. Uma vez selecionada a imagem, agora eu vou mandar para o meu cliente e vou falar: e aí, tá tudo certo? Continuamos? Gostou? Quer que eu gere mais resultados? E mostro por que você definiu isso. Ó, recebi essas outras imagens, eu acho que essas aqui não estão nada a ver, mas essa aqui eu gostei muito. O que você acha? Podemos seguir com ela? A partir daí, tendo essa validação, a gente continua os outros jobs. Eu vou pausar isso claramente e vou voltar com vocês quando eu tiver o resultado. Vamos ver o feedback que ele deu. Estou ensinando vocês a trabalhar realmente com o cliente. Esse cliente sabe da filmagem, ele tá lado a lado comigo, eu pedi uma atenção por WhatsApp para ele ficar esperto, porque eu vou validar com ele. Você precisa fazer esse tipo de processo. Isso vai definir o profissional que você vai ser no futuro. Então, pegue essas dicas. Vídeo assim, com essa qualidade, essa riqueza de detalhes, mostrando realmente caso de uso real, é difícil você achar, principalmente em 2024. Então, valorize esse tipo de conteúdo e cada vez mais vou fazer conteúdo direcionado para quem está atendendo de forma profissional. Talvez a primeira vez o job ou a segunda vez e está tendo dificuldade. Então, é muito importante você entender os detalhes e entender que o job tem que ser como se fosse para você. Tá bom? Pessoal, eu já vou dizer uma coisa, olha que legal, é muito bom você falar com as pessoas, né? É sempre bom a pessoa dar um overview para você, por isso que é bom você ter em contato com o seu cliente. Essas cidades aqui que eu estava transmitindo para vocês, deixa eu deixar em full screen, elas tinham a perder de vista o horizonte, e não é esse tipo de metrópole, entendeu? É em São José, para quem conhece, entendeu? Então, assim, cara, depois eu fui me especificar melhor. Eu atendo gente de muitas partes do Brasil, né? Então eu fui me especificar melhor. Então eu falei, o que que é que você vê quando você abre a janela? Se você fosse uma pessoa dessa que está observando esse cenário, o que você vê? Ele mandou alguns vídeos no YouTube que dizem bem, eu capturei. Eu falei, gente, ele não está entendendo que eu preciso de. Não pode se a perder de vista. Então ele não sabe com que preencher, ele só tem no prompt a cidade. Então o que eu falei? Vamos colocar árvore. Entendeu? Porque é isso, é uma cidade tipo São José que vai ter as árvores e as montanhas, principalmente. Você pode ver que todas têm montanha que eu passei agora, entendeu? Então eu reescrevi aquele prompt simplesmente colocando o que eu queria no background, montanhas ao fundo, e eu queria que tivessem árvores comuns de metrópole fazendo o intervalo entre as montanhas e a cidade. E olha o resultado que ele me gerou. Meu, essa imagem pra mim, incrível. Mas teve outra que ele gerou nesse estilo que depois eu vou mostrar também. Essa aqui, ó. Olha isso. Isso aqui é incrível. Olha a vista da janela enquadrada bonitinha. É uma imagem até que você se questiona se é real, mas depois quando você colocar para rodar em vídeo, ele não vai deixar tão detalhado, ele vai começar a dar o zoom para frente, fica incrível essa imagem. Mas ele falou, ele tá escolhendo ainda a imagem, mas ele falou que essa aqui é a cara do local, entendeu? Então, bom, beleza, vamos ver o que selecionar. Olha aqui, paisagem de descanso aqui, ó, livros, entendeu? Uma pessoa que já tá bem, entendeu? Bem que aqui é tanto mato que parece que a pessoa tá isolada da cidade, é uma pessoa de fora da cidade, entendeu? Mas tem outros que a gente pode utilizar, ó, assim, ó, passando mais modernidade, enfim, não sei. Apesar de ter um errinho, né, que tem aqui essa mesa, tá meio fora de aspecto e proporção mesmo, assim, de profundidade e tudo mais, e não faz muito sentido a forma que ela tá. Mas, como eu já ensinei vocês em outras ferramentas, a gente pode utilizar o Adobe Firefly para fazer essas pequenas correções, vocês sabem, né? Dá para a gente fazer. Eu mostrei, vou colocar aqui o link do vídeo, e lá eu ensino a mexer, manipular alguns elementos dentro da imagem. Daria para fazer essa alteração sim e aproveitar essa imagem. Então, bem tranquilo. Agora, vamos ter que esperar a decisão dele. Seja qual for, a gente vai continuar o vídeo, que ele já ficou bem extenso, depois disso. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês o seguinte: como vai ser a criação
da mulher também no perfil de público-alvo dele, acordando, despertando e se arrumando. Vamos gerar essas imagens. Num outro vídeo eu vou fazer a geração de vídeos no final. E vamos mostrar o resultado final como ficou. Vai ser muito interessante, vocês vão aprender muito. E sempre com muita explicação, detalhando muito bem o processo. E vocês sabem, conteúdo desse tipo é muito difícil. Então, compartilhe o vídeo, acompanhe, fique ligado nos próximos envios aqui no canal, tá bom? Um abraço para vocês. Muito obrigado.